Julgamento é o ato que Deus realizou em Jesus Cristo e continua a realizar através de todos aqueles que dão um testemunho de Jesus, manifestando a justiça e a vida querida por Deus. Esse julgamento desmascara a verdade de cada um e produz separação, fazendo que cada um sofra as consequências da escolha que dirigiu sua vida e ação. Os que viveram, lutaram e sofreram pela justiça e pela vida serão declarados dignos de possuir o reino de Deus. Aqueles que resistirão a Deus e ao Evangelho, preferindo a injustiça e a morte e perseguindo Jesus e suas testemunhas, serão excluídos do reino para sempre. Veja em 2 Tessalonicenses 1 versos 6 a 10. Deus fará o que é justo, ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois crerão na mensagem que nós anunciamos. Os injustos serão enganados pelos perversos. Veja em 2 Tessalonicenses 2 versos 9 a 12. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amarão a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Veja em Efésios 2 versos 1 a 10. Vamos ler o verso 1 e 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Aqui está falando que todas as pessoas que vivem no pecado, está morto espiritualmente. Vamos continuar a leitura no verso 2 de Efésios 2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quem são os espíritos que controlam os que desobedecem a Deus? São os governos, as autoridades e os poderosos que dominam este mundo. Veja em Efésios 6 verso 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Continuando a leitura no verso 3 a 6 de Efésios 2. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus não é apenas um Deus nacional, pelo contrário, ele é o rei e o juiz de toda a história. Com sua presença e ação, ele dirige os acontecimentos para realizar o seu projeto, uma nova humanidade, onde reinem a justiça e a fraternidade. Em vista desse projeto, Deus move as nações, servindo-se delas como instrumentos. Se estas, porém, se voltam contra o projeto de Deus, ele põe em ação o seu julgamento, manifestando os erros e convidando à conversão. Se as nações persistem no orgulho e autossuficiência, o julgamento é de condenação, elas deixam de ter sentido e desaparecem do processo histórico. Deus convoca todas as nações para o julgamento, num lugar que agora é chamado de Vale da Decisão, porque a sentença será definitiva. O julgamento é apresentado como guerra santa, um combate entre Deus e as nações que se opõem ao projeto dele. Somente o povo aliado de Deus será protegido e participará da vitória. Deus não quer que os homens se percam, nem sente prazer em condená-los. Ele manifesta todo o seu amor através de Jesus, para salvar e dar a vida a todos. Mas a presença de Jesus é incômoda, pois coloca o mundo dos homens em julgamento, provocando divisão e conflito, e exigindo decisão. De um lado, os que acreditam em Jesus e vivem o amor, continuando a palavra e a ação dele em favor da vida. De outro lado, os que não acreditam nele e não vivem o amor, mas permanecem fechados em seus próprios interesses e egoísmo, que geram opressão e exploração. Por isso estes sempre escondem suas verdadeiras intenções, não se aproximam da luz. Vamos ver esse julgamento em Apocalipse capítulo 8 versos 6 a 13. Em seguida os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar.
O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros três anjos vão tocar. Resumindo, o julgamento é universal, terra, mar, rios, fontes e astros, mas se realiza aos poucos ao longo da história, um terço. Assim como Deus agiu no passado, pragas do Egito, ele age no presente e vai agir no futuro para julgar o mal e instaurar o bem. A águia adverte sobre os três últimos toques de trombeta. Vamos continuar a leitura. Apocalipse 9 versos 1 a 21. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas, eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão, vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião, isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso 2 outros ais devem vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependerão dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Resumindo, a intervenção de Deus atinge e destrói o mal. Os gafanhotos lembram a 8ª praga do Egito, Êxodo 10 versos 11 a 15, mas são descritos como um exército, confira em Joel 1 e 2, que vai atacar os que não têm a marca de Deus, isto é, os perseguidores do povo de Deus. João parece aludir às grandes potências em luta constante pela supremacia. Os perseguidores são destruídos pelo seu próprio mal.
No Antigo Testamento, a região do rio Eufrates era de onde vinham os exércitos inimigos. A sexta trombeta mostra que o julgamento é apelo à conversão, abandonar os ídolos e aceitar o único absoluto que é Deus. Mas, assim como o faraó do Egito, os homens não deixam de adorar os ídolos, coisas e pessoas absolutizadas. Como consequência, não deixam de praticar o mal, pois o homem é sempre a imagem do Deus com letra minúscula, que ele adora e serve. Vamos continuar a leitura em Apocalipse 10 versos 1 a 11. Então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo, sobre a terra e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo o sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi este, não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo, vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse, pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como mel. Mas, depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram, você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Resumindo, o anjo forte indica uma grande intervenção de Deus. Intervenção de misericórdia, arco-íris, que interessa a todos, mar e terra. O livrinho aberto é o Evangelho, com esta mensagem clara e universal, Deus quer salvar todos os homens, chamando-os à conversão. O Evangelho não deve ser escrito, porque o seu conteúdo é urgente, não há mais tempo, pois com a 7ª trombeta, o mistério de Deus vai se realizar, a instauração do reino, Apocalipse 11 verso 15. O fim da história, com o julgamento e a salvação, chega pelo anúncio do Evangelho. Por isso, ele deve ser comido, isto é, assimilado, para ser vivido e testemunhado. Ele é doce porque anuncia a salvação, mas é também amargo, porque provoca perseguições. A missão do povo de Deus é continuar profetizando a muitos povos, nações, línguas e reis. Profetizar é anunciar o Evangelho, ou seja, continuar o testemunho dado por Jesus. O anúncio é para todos, porque o Evangelho julga e salva, ou continuar com os ídolos e caminhar para a morte, ou aceitar o Deus revelado por Jesus, convertendo-se para viver. É o que está falando em Gálatas 6 versos 7 a 10. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Resumindo, o juízo final nada mais é do que a conclusão natural de uma escolha de vida. Porque viver segundo os instintos egoístas leva à corrupção, à morte, e viver segundo o Espírito ou segundo o amor conduz à vida eterna. A mesma coisa está falando em Mateus 25 versos 31 a 46. Jesus terminou, dizendo, quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros, à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida, estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram, estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa ou sem roupa e o vestimos?
quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida, estava com sede, e não me deram água. Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa, estava sem roupa, e não me vestirão. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Resumindo, esta é a única cena dos evangelhos que mostra qual será o conteúdo do juízo final. Os homens vão ser julgados pela fé que tiveram em Jesus. Fé que significa reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? Está identificado com os pobres e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de justiça em favor da libertação dos pobres e oprimidos. Esta é a prática central da fé, desde o início apresentado por Mateus como o cerne de toda a atividade de Jesus, cumprir toda a justiça, Mateus 3 verso 15. É a condição para participar da vida do reino. Esse é o projeto de Deus. Provérbios 2 verso 21 e 22. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão.